aconteceu há muito tempo, muito tempo. Antigamente, muito tempo, o filho de um conde, ele pediu para o seu pai para ele arrumar uma noiva para ele casar, porque ele já tinha idade suficiente para casar. Então ele chegou para o seu pai e disse assim: papai, eu já estou na idade de me casar e eu quero muito que o senhor encontre uma noiva para mim casar. O pai então disse para ele: eu vou sair à procura de uma moça bem bonita, uma moça joia mesmo, para casar com você. Então, o que aconteceu? Ele saiu andando no povoado e encontrou uma moça e conversou com o pai dessa moça e falou para ele que ele queria muito que a filha dele se casasse com o filho dele, né, que era o filho do conde, porque ele era um moço muito bom e tudo. O pai da moça ficou muito satisfeito e deixou que acontecesse o casamento. Só que a moça, ela tinha um namorado e ela gostava muito desse namorado. Mas o pai dela falou: não, você desiste dele e casa com o filho do conde, porque o filho do conde é um ótimo partido. Antigamente era assim que acontecia, os pais é que escolhiam. Então a moça não tinha o que fazer, o pai permitiu e teve o casamento dos dois. O filho do conde casou com a moça, né? E teve uma festa muito bonita e tudo. Só que a noiva, na noite do casamento, fugiu e foi se encontrar com seu antigo namorado, porque era dele que ela gostava. O filho do conde, o noivo, ficou muito revoltado, mandou procurar a moça até encontrar. Quando encontraram, ele mandou matar a moça. E ele se mergulhou numa profunda tristeza. Passado algum tempo, ele resolveu de novo, falou: pai, eu preciso casar. Meu pai, eu preciso me casar. Mas ele estava com aquela mágoa, ele estava doente de raiva. O pai saiu de novo pelo povoado e encontrou uma outra moça bonita, né? O pai da moça, então, permitiu que houvesse o casamento. Houve o casamento, os dois se casaram, mas o que aconteceu? Depois da festa, o filho do conde estava com aquela mágoa, mandou matar a moça novamente. E aí, assim aconteceu várias vezes. Ele casou várias vezes com várias moças, tinha o casamento, no outro dia ele mandava matar a moça, porque ele achava que todas as noivas iam trair ele. Quando o pai dele chegava no povoado procurando uma noiva para o filho, o pai das outras moças, eram várias moças, mandavam as moças se esconderem. Tinha pai que mandava que elas viajassem para outras casas de parentes, para que nem o conde não encontrasse com essa moça, porque eles sabiam que ia acontecer. Eles iam casar, no outro dia eles iam mandar matar a moça. Mas nesse povoado havia um mercador. Mercador é uma pessoa que viaja vendendo coisas, né? E ele tinha uma filha muito bonita, uma moça muito inteligente, que chamava Sherazade. E essa menina, um dia, disse para o pai, ela chegou para o pai dela e disse: papai, eu tenho certeza que eu vou curar essa doença do filho do conde. Eu quero me casar com ele. O pai dela disse: minha filha, você não pode se casar com ele, ele vai mandar matar você. Mas ela falou: não, papai, eu tenho certeza que eu vou conseguir curar o filho do conde. O
pai da Sherazade, muito contrariado, então resolveu procurar o pai, né, da menina, o pai do noivo. E aí ele chegou lá, conversou e levou a Sherazade. Falou: olha, a minha filha Sherazade, ela quer casar com seu filho. Aí chamou o moço. O moço veio, olhou para ela e se encantou com a beleza dela. Não, eu aceito, quero me casar com ela. Houve o casamento, uma grande festa, né? Nesse dia, o pai da moça muito preocupado, mas ela disse então, quando todos os convidados foram embora, ela disse para ele: olha, eu sei que você vai mandar me matar realmente, só que eu tenho uma irmãzinha, e essa minha irmãzinha, ela só dorme depois que eu contar uma história para ela. Você permite que eu conte uma história para minha irmãzinha? Ele falou: não, tudo bem, pode mandar a minha criança. Aí a Sherazade mandou trazer a irmãzinha. Aí sentaram todos para ouvir a história. E aí a Sherazade foi contando uma história, foi contando, a irmãzinha dela dormiu. Ela dormiu. Sherazade pegou a irmãzinha, deitou e falou assim para todos que estavam ouvindo a história: olha, como já está tarde, né? Vamos nos deitar? E amanhã eu continuo essa história de onde eu parei. Então foram todos deitar. No outro dia, à noite, né, depois que todo mundo terminou seus afazeres, Sherazade veio, convidou o seu marido a continuar a história. Então, a Sherazade começou da onde ela tinha parado, contar a história. Aí foi contando, novamente ficou tarde, né? Ficou tarde, a menina dormiu de novo, todos estavam com sono. Ela falou: olha, gente, vamos parar, né? A gente vai dormir agora, amanhã a gente continua a história. E todos os dias, durante muito tempo, Sherazade foi fazendo isso. Ela chamava o seu marido, sentavam todos e ela começava a contar a história. Na melhor parte da história, ela parava. Ela parava e falava: olha, agora nós vamos dormir, amanhã a gente continua a história. E com isso o tempo foi passando. E o filho do conde, ele foi ficando encantado com a Sherazade. E aí, um dia, depois que se passou as 1001 noites, ele chegou para ela e falou para ela: Sherazade, eu estou encantado com você. Eu me apaixonei por você. Eu não vou mais mandar matar você. Eu estou amando você de verdade. Então, naquele momento, a Sherazade então descobriu que ela tinha curado o seu marido daquela terrível depressão que ele estava. Porque ela convenceu ele que de verdade ela gostava muito dele. Então, eu vou contar para vocês agora uma das histórias que Sherazade contava para o seu marido, para sua irmãzinha e para todas as pessoas que ficavam ouvindo ela contar a história, né? Então, era uma vez um pescador que saía todos os dias para ir pescar. Mas esse pescador, ele tinha um costume: ele só jogava a rede no rio 3 vezes por dia. De manhãzinha ele levantava, ia cedinho, jogava a rede, pescava e vinha embora. Meio-dia, ele jogava a rede novamente e vinha embora novamente. E à tardezinha. Mas houve um tempo, teve uma grande seca naquele lugar. E ele não conseguia pescar nada. Todo dia ele jogava a rede, tirava, não tinha nada essa rede. E ele um
dia ele pensou assim, ele pediu a Deus, ele disse assim, Alá, meu pai, eu preciso alguma coisa para levar para minha casa. Todo mundo na minha casa está sem comida, eles estão com fome e eu preciso pescar alguma coisa. Ele jogou a rede, tirou, daí um tempo, ele pescou alguns pedaços de tijolos e barro lá do fundo do rio. Não tinha mais peixe naquele lugar, por causa da seca. Isso foi de manhã. Ao meio-dia ele voltou no mesmo lugar, jogou a rede, puxou e que veio na rede? No que ele puxou a rede, ele tirou uma carcaça de burro. Só os ossos de um burro que tinha morrido de sede. Ele voltou para casa sem nada para comer. O que ele fez? Ele ficou triste, pensativo e falou, meu Deus, o que eu vou dar de comer para meus filhos, para minha mulher, né? Aí, novamente, à tardezinha, ele fez essa oração. Alá, meu pai, eu preciso de pegar alguma coisa para comer. Me ajude que eu encontre um peixe, pelo menos, né? E ele foi para o rio, para a beirada do rio. E quando ele jogou a rede, que ele puxou a rede, ele pescou um vaso. Um vaso pesado mesmo. E ele tirou lá do fundo. E ele trouxe. E ele pôs assim, né, na beira lá do rio. E sentou e ficou pensando, meu Deus do céu, o que eu faço? Será que eu vou abrir esse vaso? Ele tomou a decisão, abriu o vaso. No que ele conseguiu, porque não estava muito fácil de abrir, saiu do vaso um gênio. E esse gênio ficou tão furioso, e ele ficou tão nervoso, e ele falava assim, por que você me tirou daqui? O que você fez com as minhas coisas? Você me roubou. Ele falava, moço, eu não fiz nada disso. E ele fazia assim, ficou nervoso e falava pro pescador, eu vou te matar, porque você me tirou daqui e ainda roubou minhas coisas. Ele fala, não, eu não fiz nada disso. Moço, por favor, me deixa embora, eu tenho minha família. E o gênio estava furioso. E ele pensou assim, meu Deus, o que eu vou fazer? E o gênio falava e ficou nervoso. E então ele teve uma ideia. Ele teve uma ideia brilhante. E ele disse assim para o gênio, eu não acredito que você estava nesse jarro. Ele falou assim, eu estava, você viu? Foi você que me tirou daqui. E ele falou, eu não acredito. Se for verdade que você desse tamanho estava dentro desse vaso, entre nele agora. E o gênio, então, para provar que ele estava lá, entrou no vaso. E mais do que depressa, ele tampou. Ele tampou o vaso. E aí? O que será que ele vai fazer? Ele ficou com essa dúvida. O que eu faço com esse vaso? Eu jogo ele no fundo do rio de novo? Ou eu levo ele para minha casa? O que será que ele fez com o vaso? Isto, Sherazade também não contou. Ela deixou para o outro dia. Então, essa é uma das histórias que Sherazade contava para a irmãzinha dela. Então, a gente não sabe, né? O que aconteceu com o vaso? Porque ela não contou nesse dia. Ficou para o outro dia.